Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ler nesse momento apenas o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Tendo fé que só estamos vivos para cumprir o teu propósito, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa mente, fale, meu Pai, dentro de nós, que o teu Espírito, com poder, graça e autoridade, venha romper todas as barreiras neste momento e que a tua palavra seja exposta de forma fiel e digna de toda aceitação que ela é, meu Pai. Faz a minha língua como a pena de um destro escritor e o teu nome glorificado nessa noite é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Bem, queridos, nós temos passado por momentos difíceis, momentos desafiadores. Nós temos vivido, como igreja, momentos complexos, que a gente precisa colocar tudo no seu devido lugar. Não sei se esse fenômeno é só lá pelo Rio, acho que é, né? Que Maricá é mais avivada, né? Maricá, o povo é no óleo, né? É igual o pastel da Central. Sabe a Central do Brasil? Sabe como é que é? Pouca carne e muito óleo. Assim é a igreja de Maricá, né? A gente tem passado por um momento onde o povo, a igreja, os servos de Deus, os eleitos do Senhor, têm se esfriado, têm ficado desanimado, disperso, têm ficado aquém daquilo que deveria estar. Aonde já devíamos estar em lugares mais altos, a gente já devia estar fluindo muito mais nos dons espirituais, nos ministérios, tendo em vista a autoridade e o poder daquele que nos chamou. Jesus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não tem uma palavra que o presidente da República ou algum governante possa ter de maior autoridade do que o nosso Jesus. Amém. Agora, quando um secretário, um ministro é nomeado pelo presidente da República, ele age com muito poder e muita autoridade, não é? Agora, a igreja parece que não sabe, não reconhece, não entende esse poder que ela tem. Se torna uma espécie de mistério. E é isso que a gente veio conversar hoje. A gente precisa tirar a apatia do nosso meio. Quando eu falo apatia, eu não estou falando de grito. Eu não estou falando de ficar rodando no poder. Embora eu seja pentecostal, né? Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar banalizando os dons espirituais. Culto avivado não é o culto que tem muito grito. Culto avivado é culto que tem muito choro, choro de arrependimento, choro de mudança, choro de transformação, choro de cura, choro da presença de Deus. Não é onde tem um grito que ali vai ter uma transformação ou vai ter um agir, um mover do Espírito Santo. Mas fato é, queridos, que alguns anos atrás, eu me lembro que quando acabava o culto, a gente ficava mais impactado, né? A gente se chocava com a palavra. Hoje a gente se preocupa muito com a retórica do pregador. Hoje a gente sai do culto falando, nossa, aquele irmão que veio lá da Pavuna, ele dá umas picadas no português, né? Ele fala meio esquisito, ele tá ficando semi-careca. Como é que ele tá noivo? Como é que isso acontece? A gente foca mais na figura do homem, na figura do pregador. A gente foca na performance de quem está cantando. Ela não veio da Pavuna, não. Ela vai morar na Pavuna. Se ferrou. Fazer o quê? Ela veio lá de Vista Alegre, não para fazer uma apresentação para os irmãos. Ela veio para ministrar, junto com a igreja, o culto a Deus. Você não vem para a igreja, ou melhor, você não vem para a congregação se reunir como igreja para assistir um culto.
Quem está online agora ou está assistindo depois, não assiste um culto. Presta um culto junto comigo e junto contigo. A gente não vem assistir, a gente vem prestar, cultuar a Deus. Só que essa concepção ela vai se perdendo. A gente está com dificuldade de ler a Bíblia em casa, seja sincero. A gente está com dificuldade para orar. A gente está com dificuldade para jejuar. A gente está com dificuldade para evangelizar. Sabe qual que é o motivo disso? A gente se esqueceu da cruz de Cristo. Não vai adiantar, embora seja uma das maiores pregações ou maiores repetições que eu tenho em minhas mensagens, falar, irmão, leia a Bíblia. Irmão, ore, busque a Deus, tenha intimidade com Deus, jejue. Mas só induzir a igreja para orar não adianta. A gente tem que lembrar o motivo pelo qual Jesus nos chamou. A gente tem que voltar lá atrás um pouco. A gente, às vezes, vai caminhando no conhecimento. O conhecimento não esfria o crente, amém? O conhecimento não esfria. Só que, às vezes, a gente vai ficando meio intelectualizado. A gente vai para o culto toda quinta, né? Toda quinta, domingo, terça-feira, inclusive, de vez em quando eu estou lá na EBT também. Né? A gente vai normalizando isso na nossa vida. Terça, 8 horas EBT, quinta, culto, domingo, de manhã ou de noite, eu vou escolher em qual eu vou estar ali. Eu estou com a minha vida de crente, de cristão, bem estabelecida, glória a Deus e aleluia. Queridos, a gente não pode cair na normalização. A gente não pode cair na banalização do que é servir a Deus. A gente não pode cair na mesmice, achando que vai ser sempre a mesma coisa. Não. Em primeiro lugar, sempre que nós vamos para o culto, Deus tem uma palavra específica para a minha vida e para a tua vida. Sempre que nós vamos para o culto, Deus ele tem algo a tratar comigo, ele tem algo a tratar contigo, a gente tem que ficar atento. Quando, da quinta-feira de manhã, a Igreja Bíblica Cristã de Maricá precisa acordar, orar, fazer o seu devocional, buscar a Deus e criar nela uma expectativa. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou ouvir a palavra do meu Deus, a direção que Ele tem para mim. Quanto tempo tem que tu não tem essa expectativa? Quanto tempo tem que tu acorda na quinta-feira, hoje à noite é dia de culto, né? Hoje é dia de culto. Não precisa se constranger, não. Essa é uma apatia que está tomando conta do povo de Deus. E a gente precisa quebrar isso. O apóstolo Paulo, ele encontra um desafio muito grande ali em Corinto. Uma igreja complicada. Uma igreja difícil. Só que pastor não escolhe igreja, né? Pastor não escolhe. Pastor não elege. É o que chegar, irmão. Chegou. Mal comparando, né? É igual Noé. Irmão, o que vai entrar na arca é Deus que está mandando. A missão de Noé é cuidar. O povo de Deus, quem chega, o pastor tem que cuidar. O pastor tem que pastorear. Para vocês terem uma ideia do nível que estava a igreja de Corinto, lá no capítulo 5 tem uma situação narrada pelo apóstolo Paulo, que o filho estava tendo relações com a esposa do pai. Olha, a gente fica escandalizado, ou pelo menos deveria, com adultério. A gente fica escandalizado, ou pelo menos deveria, com fornicação. A gente fica escandalizado. Agora, dentro do próprio seio familiar, a gente tem fornicação e adultério sendo cometido ao mesmo tempo. Incesto, e por aí vai. Era uma igreja complexa. Era uma igreja que eles viravam e falavam assim, olha, eu sou do Alan, mas eu sou do Sandro. Não, mas eu sou do Júlio. E começavam a brigar entre eles ali. Aí tinha um povinho que era muito espiritual, né? Eu sou de Cristo. Eu não sou nem de um nem de outro. Eu estou separado de vocês. E começava a ter briga, contenda e dissensão ali. Era uma igreja complicada, mas mesmo assim Paulo não deixa de chamá-los de igreja. Não é porque aquele irmão, aquela irmã é um desafio. Aquele irmão, aquela irmã tem algumas complexidades. Não é porque aquele irmão ou aquela irmã tem algumas idiosincrasias, algumas diferenças. Dá um pouquinho mais de trabalho que ele não seja irmão. É irmão. É lavado e remido no sangue de Jesus. Paulo, não desistindo dessa igreja, consegue perceber que eles estavam começando a ficar apáticos. Estavam começando a ficar frios, para não dizer gelados.
estavam se distanciando de Deus. Paulo entende que a solução é mostrar como esse evangelho chegou até eles. Por isso, acompanhe comigo no verso 1 do capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui em sublimidade de palavras ou de sabedoria. Agora, olha o verso 4. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo ali com Corinto um desafio muito grande. A gente está vivendo o auge ou o pós-auge da filosofia grega. E Corinto é uma cidade grega, que é vizinha, próxima ali de Atenas. Eram as duas cidades referência em sabedoria, em sofisma. O sofisma é aquele que sabe falar muito bem em público. O sofista é aquele que sabe usar as palavras para te manipular. É aquele que sabe usar as palavras para te persuadir. A gente chama de coach hoje em dia, tá bom? Só para vocês entenderem. É esse que sabe falar muito bem, que imposta a voz, que sabe que vai falando para induzir a igreja para dar glória a Deus, para induzir o povo a chorar, para induzir o povo a ficar emocionado. Aí o povo fica emocionado, ele fala, senti o arrepio, eu senti no coração é a presença de Deus, cuidado. Às vezes quando sente no coração é ataque cardíaco, não é presença de Deus. Não é a emoção que vai definir isso, é a transformação. Amém. E Paulo sabia muito bem disso. A gente está falando de um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus. Ele dá o currículo dele lá em Filipenses 3, depois os irmãos dêem uma lida. Esse Paulo, ele não usa nada do que ele tinha do passado como técnica de comunicação. A técnica que Paulo usa é o Espírito e a palavra de Deus. Ele fala para o povo, olha só, vocês têm Corinto, vocês têm Atenas, vocês têm o conhecimento e todo o sofismo, vocês têm todo o conhecimento de sabedoria, vocês tiveram Aristóteles, vocês tiveram Platão, vocês tiveram, qual é o nome do outro? São três, chatos a dessa, de ler. Platão, Aristóteles, Sócrates. Vocês tiveram eles tudo. E vocês não tiveram a vida mudada. Mas eu vim pregando para vocês, não na sabedoria desses homens. Eu vim no poder do Espírito e na sua palavra. Irmãos, vocês foram resgatados por esse poder do Espírito Santo e por essa palavra. Isso que está aí na tua mão ou no teu celular é ouro. Isso que está em tua posse é ouro, é magnífico. Isso que está na tua mão, esse livro, antigamente a gente falava o livro da capa preta, né? Agora tem com a cara de leão, tem a marrom a do irmão ali e por aí vai. Mas esse livro, o dela eu nem sei que cor é essa daí. Esse livro, irmão, ele tem o poder de pegar um casamento que está destruído, de pegar um casamento que está aos pedaços e restaurar. Esse livro aí tem o poder de, quando praticado, de quando crido, botar o câncer para fora. Esse livro que está em tua posse tem a cura. Esse livro que está em tua posse tem a libertação. A libertação não está na campanha, não está na corrente. Está em João 8, 31, 32. E disse-lhe Jesus, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o Evangelho. O poder está na palavra, o poder está na pregação do Evangelho. Foi isso que te resgatou. Foi isso que te sustentou. Quantas lutas difíceis tu teve? Quantos momentos tu quis se matar? Quantos momentos tu quis dar cabo da tua vida, irmãos? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu consegui, irmãos? Irmãos, é a palavra de Deus. Eu olho para trás. Senhor, eu vi cada escândalo no meio da igreja. Eu não vi de longe, pela internet. Eu presenciei
Como é que eu cheguei até aqui? É pela minha força? Lógico que não. É pela palavra de Deus. É pelo Evangelho de Cristo. Esse Evangelho tem poder. Esse Evangelho te resgatou. Esse Evangelho mudou a tua vida. Esse Evangelho é escandaloso. Verso 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Irmãos, no capítulo 1, Paulo ele vai falar, né, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. E ali no meio do 1, ele vai falar assim, olha só, esse evangelho que eu estou pregando, para o grego é loucura, para o judeu é escândalo. Porque a gente vai estabelecendo um padrão, né, de como a gente quer que Deus se revele. Olha a loucura que é. Você já ouviu aquela frase? Geralmente é do ateu, né? O ateu ele vai falar assim, olha só, se eu não ver Deus, se Deus não aparecer para mim, eu não creio nele. Querido, ele apareceu há 2000 anos atrás e vocês o crucificaram. Ele esteve aqui, ele pisou na terra que está andando. E a gente crucificou ele. Ele esteve aqui. Só que a gente imagina um Deus de uma forma. Ele veio de uma outra. É por isso, pastor Sandro sabe, irmã Fabiana também, eu amo escatologia, né? Você sabe, eu amo escatologia. Eu acredito que a igreja deve estudar. Só que sabe qual é o perigo? A gente, às vezes, é uma linha muito tênue, porque é importante, tem que ser estudado, mas a gente quer definir passo a passo de como vai ser a volta de Jesus. Os judeus fizeram isso sobre a primeira vinda dele. Ele chegou e não creram, porque falaram, vai vir de uma forma, veio de outra. Veio de outra completamente diferente. E ele veio, viveu como homem. E ele veio e sofreu as angústias do homem. E ele veio e sofreu as aflições como homem. E o fim dele, como é que foi? Foi morte, e morte de cruz. Agora pensa você, falar para uns judeus que viveu as experiências que viveu, Mar Vermelho, fogo descendo do céu, alimento vindo do céu, aquela coisa toda. Para eles é impensável Deus vir na terra, ser vulnerável e morrer numa cruz. Você percebe que Paulo fala, ele não agora, ele vai falar mais na frente, mas aqui ele fala, eu vim e eu preguei entre vocês uma coisa só, Cristo e este crucificado. Ele não está falando ainda do Cristo que ressuscitou, ele está falando do Cristo que morreu. Por que o Cristo que morreu? Porque a morte dele tem um significado e tem um motivo. A morte dele, que não era para ser dele, era para ser tua. Paulo está fazendo o seguinte aqui, eu estou lembrando a vocês, que era para vocês estarem lá. Só que quem esteve foi o próprio Deus, morrendo no teu lugar. Por isso que eu estou fazendo saber entre vocês Cristo e este crucificado. Por quê? O apoio da nossa fé é a cruz. Você quer prova de amor? Você olha para a cruz. Você quer transformação? Você vai olhar para a cruz. Você quer resposta, irmão? Você vai olhar para a cruz, porque o Evangelho é superior. Olha comigo, verso 6. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os príncipes desse mundo, os influenciadores desse mundo,
os governantes desse mundo, aqueles que nesse mundo têm alguma autoridade. Eles têm uma sabedoria. Só que eu vim pregar para vocês, Paulo falando, tá? Não segundo a sabedoria deles. Porque eles não entenderam quem é esse que foi crucificado por eles. A minha missão nessa noite é te levar de volta para o Calvário. É te levar de volta para a cruz. A tua fé começa na cruz e ela termina na cruz. Olhando para Cristo, o autor e consumador da minha e da tua fé. A tua fé está na cruz. A tua fé está no Calvário. Se tu se distanciar de lá, tu vai ficando apático, o culto vai sendo normal, vai sendo só mais um dia. O teu devocional vai ser o momento que você tem que bater cartão, bater ponto com Deus. Deus não quer que você bata ponto, Ele quer que você queira buscá-lo. Isso é completamente diferente. É o que a gente precisa fazer. O Evangelho é eterno, ele é superior a todo e qualquer outro entendimento. Aí entra o verso 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Aí a gente vai, né? Esse é daqueles textos, né, que a gente copia, cola, bota no status, coloca lá no Instagram, no Facebook, né, porque é um texto bonitinho. Aí fala, olha, o que o olho não viu, a minha promessa, né, a minha casa, o meu carro, aquilo, né, que Deus colocou no meu coração não é. Você sabe o que é o que o olho não viu? Paulo está falando, o que o ouvido não ouviu, você sabe. É o Calvário. É a cruz. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou para a gente a crucificação de Cristo. Sem a crucificação de Cristo, a gente não poderia ter expectativa de vida. Sem a cruz, sem o ato de Cristo lá na cruz, a gente não ia ter nenhuma expectativa, a gente não ia ter esperança, a gente não ia ter fé, a gente não ia ter igreja, a gente ia continuar condenado. Se não fosse a vinda do Messias, se não fosse o grande mistério da parte de Deus, a revelação da pessoa de Jesus Cristo, se não fosse Ele olhando para o diabo, pisando na cabeça desse miserável e nos comprando com o seu sangue, a gente não ia ter expectativa de vida. É por isso que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu, não penetrou, não alcançou o coração do homem, foi o que Deus preparou para aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, porque esses são os que me amam. João 14, 21. Aquilo que está preparado em Cristo, a transformação, a mudança, um caráter novo, está para aquele que ama a sua palavra, que medita nela, que guarda ela. Porque a gente é insuficiente. A gente é insuficiente. E precisamos conhecer Deus cada vez mais. Olha o 12 comigo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido. A graça que nós precisamos, não que merecemos, porque não merecemos a graça de Deus. Essa graça, esse poder do Espírito, essa cruz
Não a cruz para morrermos, mas a cruz com o Filho de Deus. Ela nos foi dada por graça, por Jesus. O homem natural, o mundo ele não entende. Aquele que não tem Cristo, que não tem o Espírito, não entende. Ele não entende por que vocês vêm para cá domingo de manhã. 8h30 da manhã, irmãos, no domingo. Podia estar dormindo, né? De repente até tão, né? Mas vem orar. 9h da manhã. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vem para o culto, por exemplo, hoje eu vim lá, né, da Pavuna. Você não vem para me prestigiar. Você vem porque você quer cultuar. Você não vem para a congregação para prestigiar o pastor Sandro, a irmã Fabiana, os irmãos que têm serviço na igreja. Ah, vamos lá honrar os irmãos. Não! A tua motivação não pode ser essa em nome de Jesus, irmãos. Sai desse culto hoje com a motivação na cruz. Amém, Jesus. O mundo, ele pode até entender você vir para prestigiar alguém, mas ele não entende o porquê que você vem para prestigiar Cristo. Isso o mundo não entende, porque o mundo não vê, o mundo não ouve, o mundo não toca, porque o mundo não tem fé. A gente não precisa ver, a gente não precisa ouvir, a gente crê que Ele está aqui, que Ele chamou a gente, que Ele nos resgatou. Sabe o que o mundo não entende? O teu filho está lá perdido, o teu filho está entregue às drogas, o teu filho ele está destruído lá fora, e você está aqui buscando a Deus uma solução. E você está aqui buscando, intercedendo, crendo que ele vai ser restaurado. O mundo não entende, o mundo te chama de louco e de fanático. Mas nós te chamamos de salvo. É loucura para os que perecem, mas para nós, os que são salvos, é o poder de Deus. O mundo não entende como tu perdeu tudo. O mundo não entende como tu perdeu emprego familiar, e tu está na igreja. Para eles são loucos. Nós somos salvos. O mundo não entende, irmão. O mundo não entende porque o mundo não experimentou isso. O mundo não viveu isso. O mundo não viveu o primeiro amor. O mundo não viveu experiências sobrenaturais. O mundo não leu a Bíblia, onde ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. O mundo não leu. O mundo não leu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo não alcançou esse entendimento, mas você alcançou. O homem natural não discerne, mas o espiritual discerne, entende, meu irmão, minha irmã. Essa verdade te alcançou. Essa verdade te transformou. Essa verdade fez um milagre na tua vida. Essa verdade mudou a tua vida. Essa verdade te tirou do inferno e te colocou no céu. Essa verdade, esse Espírito, a cruz. Eu não quero saber fazer outra coisa no meio de vocês. Eu quero anunciar Cristo e este crucificado. Para os judeus é loucura. Para os gregos é escândalo. Ou ao contrário, não importa. Mas para nós é o poder de Deus. Amém, glória a Deus. 16, para encerrarmos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O texto ele não fala que eu tenho. Amém? O texto ele fala que nós temos. Amém? Nós ou eu? Nós. O original trata nós, no plural. O apóstolo Paulo ele tem uma missão para a igreja de Corinto. Mostrar para ela a importância da unidade do corpo de Cristo. Isso não começa no capítulo 12, falando dos dons. Isso não começa no capítulo 11, falando lá da briga da ceia. Não. Isso começa no capítulo 1. Ele vem tratando da unidade do corpo. A unidade do corpo. A unidade no corpo. E a gente está falando de uma epístola que tem um contexto que a gente precisa entender. Quando ele fala que nós temos a mente de Cristo,
Ele não está falando que a gente é mais inteligente do que o mundo. Não. Ele está falando que a gente agora está inserido num corpo que consegue receber uma direção, que consegue glorificar a Deus com a nossa vida. Porque no corpo de Cristo, nós somos o corpo, ele é o cabeça, a mente é dele. Ele vai dando a direção para o seu corpo. Não é você que tem a mente, não sou eu que tenho a mente, não é o pastor que tem a mente. Nós, como igreja, temos a mente de Cristo. Por isso, querido, permaneça firme com a motivação correta. Olhe para o Calvário. No Calvário começou e termina a tua fé. A cruz de Cristo é um escândalo para os judeus, porque para eles é inimaginável o Messias dirá o próprio Deus morrer. Para os gregos é uma loucura a deidade ser tão vulnerável. Qual o sentido da vida? Por que você existe? Por que você está vivo? Por que você nasceu onde nasceu? São muitos porquês que ficam sem resposta porque a pergunta está errada. A pergunta certa é: como conhecer mais a Deus? Resposta: através da cruz de Cristo. A sua vida se resume ao que Cristo fez na cruz. Na cruz você tem perdão, redenção, glorificação, restauração, transformação e salvação. Agarre-se à cruz de Cristo em fraqueza, temor e grande tremor. Amém?